Olá, turma. Nesse nosso segundo material, sobre qualidade, a ideia aqui é trazer um pouquinho de histórico para vocês, certo? De onde surgiu, né? De onde veio essas perspectivas de qualidade, certo? É, é razoavelmente nova a perspectiva, né? A princípio, a gente tem, eu acho que todos devem ter ouvido falar de Revolução Industrial. Quem não ouviu, depois dá uma checada, certo? A ideia de revolução industrial, teve aí a substituição de pessoas por máquinas, e isso fez com que você saísse de um determinado nível de produção aqui e fosse para cá. Bom, paulatina, se isso fosse feito de forma paulatina, de forma bem devagarinha, né, planejada, etc., talvez fosse houvesse menos consequências negativas, né, à sociedade. Mas o termo não é evolução industrial, o termo é revolução industrial. Bom, pela característica do termo, você já percebe que foi uma coisa que mudou bastante e numa velocidade muito grande. Nós saímos aí de uma produção de tecido manual para uma produção de tecido em larga escala. Nós saímos aí de uma produção de bebidas manual para uma produção de bebidas em larga escala, né? E aí, ah, quando você abandona um sistema produtivo e passa para outros, e aqui nós não estamos falando de máquinas robotizadas, pessoal. Nós estamos falando aqui de máquinas com, assim, máquinas muito rudimentares, né? Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, nesse processo de fabricação, né, industrial, muitas falhas, muitos erros, né? E aí, nós tínhamos muitos produtos com defeito, oriundos desse processo de revolução industrial, certo? Que ele não foi do dia para a noite, e ele também não chegou nos diferentes países na mesma velocidade, mas acabou atingindo toda a sociedade. Então, o primeiro foco foi um foco, por isso que a gente coloca aqui que o primeiro foco foi engenharia de produto, é porque essa evolução industrial em um razoável curto espaço de tempo e numa proporção muito forte, fez com que a gente tivesse aqui muitos produtos defeituosos, certo? Lembrando que nesse mesmo contexto nós não tínhamos nem legislação trabalhista nem legislação de direito do consumidor. Então você tinha aqui produtos com defeito com razoável frequência e uma relação dos consumidores com a indústria muito complicada, porque garantias, essas coisas, não surgiu assim de uma hora para outra. Pois bem, nesse contexto, a ideia de qualidade surgiu para tentar melhorar tecnicamente esse produto. Então, admitia-se que aquele produto tinha defeito porque ele tinha um problema ou ele tinha uma qualidade menor porque ele tinha um defeito técnico, tá? E aí houve um foco muito grande na engenharia do produto em si, certo? Depois, com o passar do tempo, é, começaram a imaginar assim, bom, existe limite aqui do que a gente pode dar de perfeição a um produto, um, até mesmo porque, por mais que eu dê perfeição a um produto, talvez não seja isso que o consumidor queira. Então, aí a gente teve uma turma que entrou, não com a perspectiva mais de ter o melhor produto tecnicamente, mas é de tentar entender o que é que aquele consumidor quer. Onde é que está a distinção entre essas duas visões? É porque muitas vezes não vai adiantar eu ter aqui
a televisão tecnicamente mais avançada para vender, porque muitas vezes ela é inviável financeiramente. Então, daí precisou ver a perspectiva de consumidor, e perceber que esse consumidor também ele era muito complexo, porque você parte do princípio, já que o problema é produto, se eu fizer o melhor produto, eu sempre vou vender mais. É, eu acho que vocês já devem ter aprendido que a vida não é assim, certo? Não é o melhor produto necessariamente que vende mais, não é a melhor televisão que vai vender mais, não é o melhor veículo que necessariamente vai vender mais. É porque você tem aí um aspecto de consumo, capacidade de preço, percepção de consumidor, usabilidade, que pode fazer com que aquele determinado bem que tem os itens mais nobres, que é construído da forma melhor, ele não atinge esse determinado público por alguma razão, certo? Seja ela financeira, seja ela de usabilidade. Não, esse veículo aí realmente é muito bom, mas eu tenho que andar no meio de uma fazenda carregando coisa pesada e esse daí não vai aguentar fazer o serviço. Ou você tem um veículo muito bom para trabalhar ali numa fazenda, mas para usar dentro da cidade é péssimo, porque na hora que eu tenho que ir lá no centro para estacionar, eu não consigo botar ele no lugar, né? Então você tem aí uma diferença entre perfeição técnica de produto e uma busca de visualizar o que é que o consumidor deseja, certo? E aí vem uma perspectiva sobre o ciclo de produção, certo? A qualidade final de um produto deriva de atividades desenvolvidas em seu ciclo de produção. Saímos do produto em si, saímos da percepção do consumidor e fomos agora, não para o produto, mas para as fases de produção, digamos assim. Então, vamos lá, a gente tem aí uma fase de desenvolvimento do produto para a gente achar o que é que esse cliente está querendo, de desenvolvimento do processo, quer dizer, eu agora sei mais ou menos o que é que esse cliente está querendo. Como é que eu posso me organizar para fazer esse produto que esse cara quer? A produção em si, né, materiais, trabalho, energia, tempo, dinheiro, qualidade de conformação, ou seja, ver se ele está dentro do que a conformação, pessoal, que teve o desenvolvimento do produto. O produto que foi essa caneta aqui, ela foi produzida, né? Exatamente como ela foi era isso aqui mesmo que era para ser produzido, né? Tá lá o desenvolvimento do produto. O produto saiu lá um desenho. É isso aqui mesmo. É nessa espessura, é nesse tamanho, tem essa funcionalidade aqui, né? Então são características de conformação que você tem que bater. E surgiu também a perspectiva aqui de pós-venda, certo? Quer dizer, talvez você não é o melhor produto, não é só aquilo que o consumidor quer, necessariamente, mas também existe aí uma perspectiva de pós-venda relacionada à instalação, de usabilidade, de conserto. Note que aqui já tem direito do consumidor envolvido, né? Lá atrás não tinha. Então, perceba que nessa evolução do histórico de qualidade, a gente tem aqui o elemento também de pós-venda envolvido. E surge também a ideia de qualidade total, certo? A ideia de qualidade total aqui já é posterior, que associa qualidade à qualidade total, que envolve diversos critérios e não só um só, certo? Então, o conceito de gestão da qualidade parte do conjunto de atividades aplicadas no ciclo de desenvolvimento de produtos para a obtenção da qualidade desejada ao menor custo possível. Aqui vem um aspecto, né, com relação à qualidade total, que a qualidade total não é se apegar a um critério só, mas a vários, dentro ainda de uma perspectiva de custo, quer dizer, não adianta ser o melhor possível e ser o mais caro do mundo. A ideia aqui é ser o melhor possível dentro do preço justo, certo?
de um preço pagável, digamos assim. Vou tirar a palavra justo, que justo não é a palavra melhor, mas do que é pagável, quer dizer, qual é. Então, a gente identifica que o mercado quer comprar uma caneta de 50 centavos. Qual é a melhor caneta de 50 centavos que eu posso produzir? Em resumo, é mais ou menos isso, certo? Então, que características essa caneta de 50 centavos tem que juntar aqui para poder ser a melhor caneta dentro dessa perspectiva que o mercado espera pagar, tá? E aí surge, pessoal, alguns elementos durante essa evolução, né, dos conceitos de qualidade desse histórico. Inspeções de produtos acabados, que aí passou depois a inspeções não só de produtos acabados, mas inspeções dentro da linha de produção, padronizações de produtos, certo? Quanto mais padronizado ele é, mais fácil é para se gerenciar, certo? Inspeções em fases intermediárias de produção. Então, ao invés de ver se aquele veículo lá no final ele está bom, no meio do caminho eu já vou vendo se aquelas fases que vão ser feitas estão boas, né? Controles estatísticos, então a gente vai ter material sobre, a gente tem PDF sobre isso daí. Então, controles estatísticos de qualidade para você medir pontos em que aquela qualidade menos aparece ou mais aparece, né? E aí você criar controles em relação a isso. A partir da Segunda Guerra, a qualidade se tornou cultural em organizações industriais. O contexto de Segunda Guerra, pessoal, lembrando que a gente teve aqui fábricas que eram para produzir uma coisa e foram obrigadas a produzir máquinas bélicas, né, ou produtos bélicos. Existiu uma corrida muito grande aqui de industrialização bélica, porque isso significava ganhar ou perder uma guerra, né? E aí, assim, além de produzir, eu tinha que produzir qualidade. Uma determinada arma, num campo de batalha, ela não podia falhar. Uma determinada munição, quando lançada, ela não podia falhar. Então, você teve aí, dentro do contexto de guerra, um aprofundamento muito grande de questões de qualidade. Talvez por uma razão aqui um pouco complicada, mas isso de certa forma ocorreu, certo? E a ideia de controle total, integração de esforços e desenvolvimento, manutenção, melhoria da qualidade dos vários grupos da organização para a criação de produtos econômicos viáveis e que atinjam a qualidade dos usuários. Perceba, nós saímos daquela primeira ideia de que eu tinha que ter o melhor produto, né? E partimos para uma perspectiva de satisfação de cliente, entendendo que aquele cliente não necessariamente tem o dinheiro do mundo todinho para pagar o melhor produto possível. É o melhor produto possível dentro do contexto daquele cliente, certo? Aí é um aspecto que nem sempre é fácil de entender. Fica aqui a sugestão, né, de leitura dos textos lá sobre histórico de qualidade e uma boa semana e nos vemos no próximo vídeo. Abraço forte a todos.